Então, eu quero contar algo que aconteceu comigo o ano passado e que mudou muito, né, a direção da minha vida. Foi que a gente estava fazendo um curso, né, de teologia em uma igreja unicista, né, e, e na apostila falava sobre Jesus, né, falava sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim como na Bíblia dizia. Porém, eles acreditavam que os três eram um só, né? E não que os três eram três em funções diferentes. Então, o que que acontece? Eu fiquei bastante revoltado nesse dia com com o que foram falado, né? E eu fiquei assim sem aceitar aquela situação, sem aceitar o ensinamento. E eu falei assim, Senhor, ninguém nunca me ensinou. Ninguém nunca me ensinou que existia três, né? Ninguém nunca me ensinou que seria três, com cada um na sua função, né? Ninguém nunca me ensinou nada disso. Eu cresci, né, em uma igreja a qual ensinava naturalmente, sem forçar para lado nenhum, sem torcer para lado nenhum, sem falar quem é mais ensina melhor, quem ensina pior. Ninguém nunca me ensinou isso. E a gente simplesmente aprendeu no correr do dia, no correr do tempo, né, no crescer espiritual. A gente foi aprendendo. E quando de repente a gente começa a fazer teologia e começa assim a ver algo que não foi o que a gente aprendeu. E eu falei assim, Senhor, eu não foi isso que eu aprendi. Não foi isso que eu aprendi. Eu não aprendi que é três dentro de um só, entendeu? Eu não aprendi isso. Eu aprendi que cada um tem a sua função, cada um tem o seu pensar. E aí eu orei a Deus, falei assim, Senhor, se for realmente isso aí, eu quero que o Senhor me mostre, né? E, tipo assim, eu quero que o Senhor me mostre em 3 dias para ver se realmente isso é verdade. E aí fui pôr o joelho orar, pedir a Deus, mas eu cheguei assim tão angustiado, tão triste, porque não era isso que eu aprendi, não foi isso que eu aprendi, que não foi isso que foi ensinado para mim. E foi coisas natural, me ensinaram assim, natural, sem forçar nada, sem querer me manipular em nada. Foi dito o que estava dentro da Bíblia. E aí naquela mesma noite, né, na madrugada daquela mesma noite, eu tive um sonho e eu tive um sonho aonde a gente estava em um lugar que era um palácio antigo, era como se fosse aquelas casarão antigo, mas antigo mesmo. Não é assim coisa velha, é coisa antiga, né? Uma mansão assim era uma casa antiga feita em cima de uma rocha de pedra, em cima de uma rocha e era algo muito lindo, muito assim perfeito. O chão era muito limpinho, muito asseado, tudo com perfeição, tudo coisas antigas, porém muito limpo, muito perfeito, coisa assim, a perfeição vivia ali naquele palácio, nessa casa, nessa mansão, né? Tão assim, algo muito, como se diz, algo de se admirar. E quando de repente, né, Deus me mostrava que eu estava lá no terceiro andar. Deus me mostrava que eu estava lá no terceiro andar. E lá no terceiro andar, existia um velho, do cabelo todo branquinho, as vestes já bem assim, antiga, né? E branca, toda branquinha, toda certinha, o cabelo branquinho. E aí o que que acontece? Esse velho tinha a aparência assim de uns 90 anos. Esse velho tinha a aparência de uns 90 anos. E, e no quarto ele estava à direita, né? E no quarto à esquerda tava um outro velho, assim, de uns 70 anos. O cabelo já tava assim, quase que branquinho também, mas tinha uns 70 anos. E aí eu peguei e olhei pela janela lá embaixo, né? Da janela dava para olhar lá embaixo. E lá embaixo, lá tinha a jardinagem em volta, aquela coisa mais linda, mais perfeita. E aí, lá embaixo tinha uma outra pessoa. Lá embaixo tinha uma outra pessoa. A pessoa que estava lá embaixo, ela tinha assim, uma aparência assim, de uns 47 anos. Não tinha mais que isso, não. Era no sonho, o meu entendimento é que ele tinha 47 anos, né? Aí o que que acontece?
Eu peguei e desci. Eu peguei e desci. Desci, fui lá para baixo lá e passei pela a copa, né? Passei pela copa, ali é onde servia café, servia essas coisas assim, e tudo certinho, tudo perfeito. E aí, tudo bem. Saí para fora e lá fora, lá fora no jardim, lá fora no jardim tinha vários tipos de plantas, plantas que davam flores, né? Vários tipos de planta que florescia e tinha uma separação, tinha uma divisa entre as flores verdinhas que estavam por dentro do jardim e tinha que separava as plantas que estavam do lado de fora desse jardim, né? Eram as plantas que estavam do lado de fora do jardim, elas não tinham vida. Elas não tinham vida, entendeu? Que acontece? As plantas do lado de fora eram as coisinhas assim, dos caulezinhos já murcho, né? Já tava com os pescocinhos caídos, né? Assim, as pontas dela já tava caído. Aquilo que poderia assim, ser um cacho de semente, né, das flores ali já tava assim, algo todo xoxo, né? Tudo xoxo, algo que, assim, que não tinha nada dentro. Era como se diz, a flor não vingou, né? A flor não vingou e era as sementes tudo xoxo, não tinha semente, era algo xoxo, as flores murcha e xoxa. Aí, o jardineiro daquele jardim, ele molhava as plantas de dentro do cercado. Ah, é outra coisa, outra coisa. Além da cerca, do lado de dentro da cerca, o ar que circulava ali era tudo nítido, era tudo assim, você não via nada, né? Você não via nada, você queria enxergar longe, você via as plantas lá do outro lado, lá assim na frente, sem nada se interromper, sem nada tá ali na sua visão ali atrapalhando. Porém, do lado de fora da cerca era um tempo embaçado, parecia que aqueles tempos de queimada, que estava tudo enfumaçado, você não conseguia enxergar muito longe. Era um tempo embaçado, enfumaçado, algo assim muito assim esquisito, muito estranho mesmo. Aí, uma coisa que me serviu para levar para a vida. O que que acontece? O jardineiro que ficava do lado de dentro, que fica do lado de dentro, ele molhava as plantas. E estava ali molhando as plantas, molhando as plantas. O respingo de água que caía nas plantas do lado de dentro respingava do lado de fora da cerca. E aquela planta que recebia esse respingo do lado de fora da cerca, ela ganhava vida, ela ganhava vida, ela ganhava vida, ela revivia, né? Dava flores e fruta ali, e ela morria. Aquela flor, aquela semente, né? Era como se ela subisse, né? Tipo, o vento pegava ela, levantava ela, caía pro lado de dentro da cerca, e ali ela tinha vida. Ela nascia e tinha vida. E aí o pé que estava do lado de fora, que ele recebia água, ele não vivia e vinha para dentro. Ó, o mistério. Ele não vivia lá fora e passava para dentro. Era a semente dele que vinha para o lado de dentro. Que vinha para o lado de dentro. E aí, o que eu pude entender desse sonho? O que eu pude entender desse sonho? O velho que estava lá em cima, né? O senhor de idade que estava lá em cima, que tinha é, é, 90 anos, né? Ele era Deus. Ele era Deus, ele é o Criador. Por isso que a Bíblia fala que toda honra e toda glória é dado a Deus. A Deus. Por que que toda honra e toda glória é dada a Deus? Porque Deus, ele é o Criador. Deus, ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de tudo. E aí o que que acontece? Por que que tudo que for pedir, pedir em nome de Jesus? Porque quando for pedir, ou seja, porque Jesus, ele veio na terra, morrer, pagou o seu sacrifício, pagou o seu sacrifício e morreu por nós. Morreu por nós, ou seja, ele veio para pagar pelos nossos pecados, ele veio para comprar, né? Ele veio para pagar aquilo que nós não conseguia dever. O que que acontece? Se hoje nós cometêssemos um pecado,
se hoje nós cometêssemos um pecado, esse pecado valia, assim, em média, uns 3 mil reais. Uns 3 mil reais. Mas só que se for para mim pagar 3 mil reais, vamos supor, eu recebo um salário mínimo. Eu recebo um salário mínimo. Mas só que então eu vou juntar o valor, né, de 3 mil reais e vou pagar pelo pecado. Mas só que a gente comete vários pecados num dia, né? A gente comete vários pecados num dia. Quando chega no final do dia, a gente está com aquele acúmulo de pecado, né? Pecado por ambição, rir de algo que não devia, fazer algo que não era para fazer, essas coisas. Pensar, maquinar, imaginar ou fazer algo que não devia. Então, assim, digamos que cada pecado desse valia 3 mil reais. Só que a gente ganha um salário mínimo, né, durante o mês. Imagina se todo dia a gente cometer aí, a Bíblia diz perdoar, né, 70 vezes 7. Dá mais de 400. Imagina que se a gente pecar durante o dia 50 vezes, que dá mais, né? De 5 da manhã às 11 da noite, dá muito mais de 50 pecados. Aí imagina se você tem que pagar 150 mil todo mês de pecado, mas só que eu recebo 1.400 só, entendeu? Ou seja, era pecado impagável. Era pecado impagável. Nunca poderia conseguir pagar o pecado de nossas vidas. O que Jesus fez? Opa, desse jeito nunca eles vão conseguir vir para cá. Porque os pecados dele estão sendo mais caros, né, do que o que eles podem fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, pago essas taxas de pecado, né? A partir do momento que eu for lá pagar os pecados, eles não vão mais poder eles não vão mais poder pagar, né? Eles não vão mais poder cobrar pelo em valor de eles não vão mais poder pagar o valor em tributo, né? Eu cometi um pecado, vou vender uma ovelha e vou lá e pago. Cometi um erro, vou lá e pago. Não é bem assim. Então eu vou descer lá, vou sacrificar, vou pagar os pecados deles, vou fazer tudo que eles que eles poderiam cometer lá para pagar. E vou pegar toda essa lista de pecado, toda essa lista de erro, toda essa lista de condenação e vou pagar tudo aquilo que eles foram condenados. E a partir desse momento, quem não quiser me servir está livre. Quem quiser me servir já está na vida eterna. Ou seja, eu vou pagar o pecado que eles não conseguem e quem quiser me servir, me serve. Quem não quiser, vai estar livre. Mas quem me servir, eu vou dar a coroa da vida, que é o chamado da vida eterna. E aí o que acontece? É por isso que hoje nós temos o livre-arbítrio. Aceita Jesus quem quiser e não aceita quem não quiser. Quem é crente recebe mais do que quem não é crente? Não. Quem é ímpio vai receber mais ou menos, ou vai ter mais dificuldade? Também não. Só que é o seguinte, a diferença está na vida eterna, entendeu? Então, se Jesus veio e pagou pelos nossos pecados, se nós seguir Ele, nós vamos ter a vida eterna. Esse é o resultado de seguir a Jesus, é ter a vida eterna. Só que aí tem outro detalhe. Tudo que for pedir, pedir em nome de Jesus, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Aí, lá embaixo, tem o senhorzinho, tem a outra pessoa de 47 anos. Essa pessoa de 47 anos, ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Aí o que acontece? Quando a gente, né, comete um erro, ou seja, vamos para o outro lado. Quando dentro de uma casa um copo cai, ele vai cair no chão e vai quebrar. O que o Espírito Santo pega e faz? Né? O Espírito Santo ele vai designar alguém, né, para ir lá e fazer a limpeza. Ou seja, é como se o Espírito Santo fosse coordenador. Eu esqueci o nome. É como se fosse o chefe da limpeza de um hotel. É mais ou menos isso. Chefe de limpeza de um hotel. Aconteceu, sujou uma cama. Não, ele vai designar alguém para ir lá e fazer a limpeza. Sujou alguma coisa, ele vai lá para fazer isso. Então, faltou café na mesa. Ele vai
designar alguém para ir lá e fazer o café e colocar na mesa. Então, assim, é o Espírito Santo que organiza todo esse mover todo. É o Espírito Santo que organiza tudo isso aí. Só que tem uma coisa que ainda que vai muito mais além. Vai muito mais além. A gente fala assim, eu tenho o dom do Espírito Santo. A gente pensa assim, eu tenho o dom do Espírito Santo, né? Eu vou orar e Deus vai fazer as coisas. A gente fala dom porque fomos aprendido assim e entendido assim. Só que o dom, ele é um espírito. Ele é um espírito, né? E quando nós falamos assim, Senhor, me dá um dom da cura, né? Me dá o dom da cura. O Espírito Santo vai analisar, né? Vai ver que você pediu, em nome de Jesus, porque Jesus é o que paga tudo, que eu vou explicar isso no final. Ele fala assim, me dá o dom da cura. O Espírito Santo vai lá, né, dentro dos seus esforços espiritual, dentro das suas buscas, dentro dos seus interesses, dentro daquilo que você tem plano para pegar e fazer, o Espírito Santo vai pegar e vai te dar vai enviar o Espírito da cura para manifestar através do seu corpo. Aí quando você pega e vai querer curar alguém, você vai orar a Deus, né, em nome de Jesus, e vai pedir com que aquele espírito ele pega e te usa ali para curar alguém. Entendeu? Então assim, quando a gente fala assim, me dá o espírito me dá o dom da sabedoria, o Espírito Santo vai enviar um espírito que ele é o da sabedoria e vai manifestar no seu corpo e vai te dar todo o entendimento para você discernir tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você planeja em pensar. Então, assim, o Espírito da Sabedoria vai vir e vai te dar todo esse desempenho. Quando você se pede os dons de qualquer outra coisa, o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai te mandar um Espírito com aquela função a qual você estava pedindo a Deus, e esse Espírito vai manifestar no seu corpo, fazendo com que a gente pega e exerce aquela função. Se é pregar, que prega, e assim sucessivamente. Aí o que acontece? O Espírito Santo, ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro. Tudo que você pedir, ele vai analisar a sua mensagem, tá? Se pediu o dom da cura, ele vai analisar a sua mensagem, tá? Vai analisar a sua mensagem, vai levar essa mensagem, né, ao entendimento de que você necessita ou não, se a sua mensagem, aquilo que você pediu é para benefício próprio, se é para benefício egoísta ou se é para benefício do reino. E aí ele vai analisar a sua mensagem e vai trazer de volta aquilo que você pediu. Ou seja, o Espírito Santo, ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro, ele está ali para fazer toda essa área aí que a gente aprendeu dentro da Bíblia. Aí o que acontece? Dentro da guerra, os guerreiros, eles podem sim ser atingidos. Dentro da guerra, os mensageiros, ele pode sim ser atingido. Os mensageiros, tanto ele pode ser atingido, como ele pode atingir alguém dentro de uma guerra. O mensageiro já não pode. O mensageiro já não pode. Entendeu? Outra coisa, o rei também ele pode ser atingido. Dependendo do lugar que ele tiver, ele pode ser atingido sim. Entendeu? Ele pode ser atingido sim. Agora, o que acontece? Por que o mensageiro ele não pode ser atingido? Porque ele não oferece nenhum risco. O mensageiro ele não oferece nenhum risco. O mensageiro ele não oferece nenhuma coisa assim que pode agravar alguém. Não oferece. O mensageiro ele não oferece. Por que quando a gente peca contra o Pai, a gente tem um perdão? Quando peca contra o Espírito, a gente tem um perdão? Contra Jesus, a gente tem um perdão? E contra o Espírito Santo, não tem perdão. É porque quem atinge um mensageiro não pode, né, atingir, não tem. Aquele que atinge o mensageiro, ele pode levar uma condenação à morte, entendeu? Então, assim, aquele que enviou o mensageiro souber que o mensageiro dele foi atingido por alguém ao contrário, esse alguém que enviou pode mandar alguém lá matar, né? Aquele que atingiu o mensageiro. Então, assim, o mensageiro ele não pode.
entendeu? Então, assim, são três detalhezinhos que eu aprendi, porque isso foi tudo dentro desse único sonho. O pai, né, que é o de 90 anos, ele já fez a parte dele. Ele já fez a parte dele. Toda a criação, tudo que existe, toda a existência, todo o espaço, tudo que se tem, que se existe, tudo que pode vir adiante, né? Ele já fez. Ele já fez. Então, opa, a minha parte eu já fiz. Agora eu estou no meu, né, aposento, eu já não vou mais, como se diz, fazer mais nada. Eu já tenho aqui, né, a minha criação, eu já fiz a minha parte, eu já fiz a minha criação. Aí o que acontece? Esse é Deus, né? Ele já fez a parte dele, já fez a criação dele. Então, tudo que se pode receber dentro da terra já é criação de Deus, porque ele já está dentro de um espaço, né, a qual ele já criou. Aí o que acontece? E para a gente receber? E para a gente receber? A gente não tem que pedir no nome de Jesus? Ah, não, mas eu vou pedir no nome de Deus, vou pedir no nome do Espírito Santo. Não, é no nome de Jesus. E por que no nome de Jesus? Porque foi ele que pagou tudo. Foi ele que pagou tudo. Então, assim, quando a gente está na casa de alguém, ou trabalha para alguém, ou vai fazer algo para alguém, a gente vai no nome de quem? No nome do patrão. No nome do patrão. Ou falar assim, ah, não, eu vou lá fazer uma compra pro patrão e eu não vou pedir nada, eu vou pagar do meu bolso. Jamais, jamais. A gente não consegue. Um funcionário, ele não consegue pagar a conta de um patrão. Entendeu? Jamais, jamais. É como se eu ganhasse 1.000, é como se eu ganhasse um salário mínimo. É como se eu ganhasse um salário mínimo e o patrão ganhasse aí 200 mil por ano, ou seja, por mês, né? Eu ganhasse 1.000. Então, quantos meses eu teria que trabalhar para me conseguir pagar uma compra de um patrão num dia? Entendeu? Então, assim, jamais, jamais eu conseguiria fazer algo no meu próprio nome. Então, tudo que eu for fazer, tudo que eu for comprar, tudo que eu for pedir, tudo que eu for exercer, eu tenho que fazer no nome de Jesus, porque é Jesus que paga, é Jesus que pagou, é Jesus que vai mandar a ordem, é Jesus que vai fazer. Então, tudo que for pedir, peça no nome de Jesus. É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que dá autoridade para isso acontecer. E agora, o Espírito Santo, quando for é, é, receber algo, quando for pedir algo, a gente tem que ter, né, um espírito manso. Tem que ter um espírito manso. Mas tudo isso é pedido para Ele mesmo. Peça ao Espírito Santo para que Ele te conceda, né, tal coisa no nome de Jesus, né? Ah, ó Espírito Santo, né? É, me conceda tal coisa assim no nome de Jesus, né? E aí, o que acontece? Quando a gente recebe, a gente dá graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque foi Ele que criou, entendeu? Então, assim, são algo interessante, porque a própria Bíblia fala que uma parte lá que eu não me lembro aonde, mas fala assim: eu vou para o Pai, né? Eu vou para o Pai e enviarei o Consolador. Enviarei o Consolador, né? Então, assim, esse enviarei o Consolador, isso são nas tradução que já veio passando. Então, assim, esse enviarei o Consolador, de repente, naquela época seria uma outra linguagem, né? Uma outra linguagem. Então, assim, o Consolador tá numa linguagem diferente, mas de repente, através do meu sonho que eu tive o meu entendimento, e eu não sei exatamente agora falar o nome, mas é a pessoa, é o cargo da pessoa que organiza a limpeza de todo o hotel. Eu esqueci o nome, né? Mas é ele que manda as funções a quem a gente precisa, entendeu? Então, assim, quando for pedir algo, peça ao Espírito Santo. E não peça com arrogância. Fala assim, ah, Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu tenho que receber isso, eu tenho que receber. Não, você não tem nada, né? E o Espírito Santo não está ali para te falar assim, não, ele me pediu, eu tenho que mandar logo, né? Não, ele tem autoridade de me pedir, eu vou mandar logo. Negativo, negativo. Você pede, né? Pede com mansidão,
pede, seja carente na hora de você pedir, na hora da sua petição. Fala assim, eu não aceito, eu não quero isso, eu não é isso. Não. Com o Espírito Santo, não. Com o Espírito Santo, não. Então você vai ter que ser dependente. Você vai ter que ser dependente, chegar para o Espírito Santo, né? Na verdade, hoje em dia as coisas estão muito a reveria, né? Hoje em dia as coisas estão muito a reveria. O que acontece? Antigamente, o pessoal, quando ele falava Senhor, ele abaixava a cabeça. Oh, meu Senhor, né? Hoje em dia não. É você, Deus, né? Então, assim, aonde está isso? Aonde está isso? Né? Aonde está isso? Se antigamente as coisas da lei funcionavam, hoje em dia também ainda funciona, né? É tanto que você entrar num cartório, entrar na presença de um juiz, a gente tem que estar tudo dentro dos padrão que dentro dos padrão para ir até essa presença. Então, por que hoje teria que ser diferente? Negativo, negativo. Então, o que acontece? Para a gente ajoelhar, para orar a Deus, pedir alguma coisa a Deus, a gente tem que ser dependente. Uma pessoa que está dependente, um exemplo, quem vai pegar um ônibus e não tem passagem, ele está dependente de uma carona. Entendeu? Ele está dependente de uma carona. Então, se você está dependente de uma carona, você não tem nada que falar assim, abra a porta aí que eu vou entrar. Negativo. Negativo. Você vai ser dependente, você vai se humilhar, falar assim, eu tô sem dinheiro, tô sem condição de pagar no momento. Poderia me dar uma carona? Poderia me dar uma carona? Se ele perceber que você está falando a verdade, que você não é um charlatão, que você não é apenas um aproveitador de momento, ele vai te dar, né, essa carona. E assim é a mesma coisa, é a mesma coisa. Não tem dessa de eu falar assim, eu não estou pagando, mas eu quero nem saber, eu vou pegar e vou entrar. Não é bem assim, não é bem assim. Então, assim, quando for orar na presença de Deus, não chega assim, bate lá no chão e às vezes nem tá nem aí para nada, com respeito, com educação, com caráter, não tá nem aí, só quer saber de pedir, né? É igual é igual essas pessoas que, como se diz, se pediu e não recebeu, já sai xingando e quebrando tudo, chutando tudo. Não é bem assim. Quando for orar a Deus, né, a gente tem que estar dependente, tem que estar carente da situação, né? Seja uma necessidade de uma alegria, uma necessidade de paz, uma necessidade de resolver uma dúvida, uma necessidade de tirar ter uma decisão que não está conseguindo ter, seja coisazinha mínima, mas você está ali necessitado, né? Então o que acontece? Ajoelha, né? Leva os seus pensamentos, a partir do momento que você ajoelhou ali, levando o pensamento a falar com Deus, Deus já está ali te ouvindo. Está ali te ouvindo, independente se você está conversando alto, independente se você está falando baixo, independente se você não está falando, mas o seu pensamento está valendo. Então você vai ajoelhar, né? Vai ajoelhar com a intenção ali de dependência, né? Você vai ajoelhar, vai levar os seus pensamentos a Deus, pedindo misericórdia. Você vai reconhecer todos os seus pecados. Fala, Senhor, eu pequei em tal coisa, eu pequei em tal área. Senhor, eu fiz isso que não estava errado, eu tive uma decisão que não deu certo, eu tive uns pensamentos que não tá correto. Senhor, me perdoa por pecado fulano de tal, por pecado Bertano, por pecado Cicrano, por todos esses atos cometidos, me perdoa. Ou seja, você está se limpando, você está se arrumando para se apresentar diante de um Deus. Entendeu? A partir do momento que você pediu perdão, a partir do momento que você apresentou seus erros, apresentou seus pecados, você já está apto, né, para se comunicar. Tá apto para se comunicar? Aí sim. Você vai, através dos seus próprios pensamentos, aquela ligação entre a gente e Deus, né? Você vai estar pensando ali, levando seus pensamentos a Deus, e o próprio Deus
vai discernir os seus pensamentos e o próprio Deus vai fazer com que a gente, fala Deus, né? O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele vai discernir os seus pensamentos, o próprio Espírito Santo, ele vai te trazer a resposta dos seus pensamentos e detalhe, por isso que é bom a gente entrar diante da presença de Deus com como que fala? Com a dependência, né? Com as suas dependências de querer ouvir e falar e ter resposta de Deus. Por quê? A partir do momento que você entra na presença de Deus, né, para falar com Ele, Ele vai analisar aquilo que você está pedindo. Não é falar assim, eu pedi e aconteceu. Negativo. Né? O que acontece? Você ora a Deus, Deus vai analisar os seus pensamentos, vai analisar, vai sondar o seu coração. Através que Ele sonda o seu coração, você vai perceber que ele, se ele recebeu a sua mensagem, se ele aceitou o seu pedido e se ele não aceitou. Isso é ter fé. Isso é ter fé, tá? Isso é ter fé. Eu tenho fé que vou receber, não. Eu tenho fé que isso vai acontecer também, não. Você tem que ter fé naquilo que vai dar certo. Ou seja, você tem que ter fé naquilo que Deus está te falando. Entendeu? Naquilo que Deus está te falando. Independente se Deus falar ou não, eu tenho fé que vai dar certo. Negativo. Negativo. Você vai orar a Deus. Deus vai, você vai orar. Deus vai te sondar a sua resposta. Né? Vai sondar ali sua resposta. Vai sondar seu coração. Ver se tem maldade no pedido. Ver se tem alguma. Se está sendo egoísta em alguma coisa. Vai sondar os seus pensamentos. E aí sim. Quando você receber, quando o Espírito Santo receber essa mensagem sua, ele vai analisar tudo certinho, e aí depois, né, ele vai ver se pode ou não pode. Aí o que acontece? Quando a gente pede algo que a gente que não é naquele momento, você não tem que ter fé para receber naquele momento se Deus falou que não é naquele momento, entendeu? Então assim, você tem que ter fé que vai vir, tá? Você tem que ter fé que vai vir, porém a sua fé tem que entender, que mesmo não sendo naquele momento, mas vai vir no momento que Deus falou. Entendeu? Então, assim, é nesse diálogo seu com Deus que você tem que ter certeza, que você está 100% ligado com Deus, né? Tipo assim, pediu perdão, tá em dias com Deus, pagou os seus erros, pagou confessou ali os seus erros, seus atos, seus pecados, e aí sim, se você estiver apto, aí você vai estar com o ouvido aberto para ouvir o que Deus tem para falar e a cabeça, né, ligado a Deus para entender aquilo que Deus falou e discernir o que Deus falou. Quando a gente tem essa ligação, esse pensamento, esse pensamento voltado para Deus, se Deus te falar que não, você vai entender tranquilamente. Vai entender tranquilamente, vai sentir perfeitamente naquilo que ele falou. E quando você levantar o joelho, você já vai levantar o joelho sabendo se aquilo que você pediu ou se aquilo que você intencionava vai dar certo ou não vai. Entendeu? Então por que tem muita gente que pede a Deus e sai revoltado, xingando, porque eu pedi, fiquei esperando e não aconteceu, não. A maioria das vezes a resposta já está ali na oração, né? Você chega, né, orou a Deus, perguntou se pode, se perguntou se vai dar certo, e através ali daquela resposta ali na oração, você já levanta sabendo o que vai acontecer, entendeu? Então não precisa você sair por aí revoltado, quebrando tudo, xingando, falando eu vou desviar da igreja, não, entendeu? Então assim, isso não pode acontecer. Entendeu? Isso não pode acontecer. Esse é um ato do seu período de oração. Agora, se você saiu da igreja por uma injustiça, você saiu de alguma igreja por qualquer outro problema, isso aí não é problema de Deus. Entendeu? Porque a Bíblia fala que nem é nos montes, nem em Jerusalém que se adora o Senhor, mas sim em espírito e em verdade. Entendeu? Em espírito e em verdade. Se você está em espírito, se você está na verdade, Senhor, eu não devo nada a ninguém, mas sabe que está devendo.
sabe que cometeu um ato lá atrás que não foi certo, sabe que cometeu um erro que não tá batendo, não tá certo. Então você quer, quem vai te ouvir? Quem vai te ouvir? Você acha que você vai sair todo cagado, todo cheio da imundícia e vai apresentar diante de um rei, diante de um juiz? Vou contar um detalhe assim aqui. Eu trabalhei para um advogado e esse advogado, ele estava ali como ele estava trabalhando, ele estava me ajudando ali a fazer o que eu fui contratado para fazer, e ele estava ali como ajudante meu, tá? Ele era advogado, mas ele estava ali como ajudante meu. Só que tem um detalhe, quando chegava cliente, ele saía correndo, entrava para dentro de casa, tomava o seu banho, se arrumava, colocava terno e gravata e voltava. Nisso que ele voltava, ele já voltava se apresentando ali como um advogado. Então, tipo assim, o respeito, ele é dado através daquele período que você está se respeitando. Entendeu? Agora, se um cliente te paga você como advogado e vai te receber, e quando ele for receber ali o trabalho que ele contratou, você se apresenta a ele como um ajudante, qual autoridade você tem? Entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que você se apresenta para Deus, é o jeito que você vai ser respeitado. Entendeu? Então, se você apresenta para Deus como um moleque que não tem responsabilidade com a vida, você vai ser tratado de tal forma. Entendeu? Agora, se você anda certo com a lei, se você anda certo com suas obrigações, se você anda certo com seus objetivos, se você anda certo com a sua vida espiritual, material e vice-versa, entendeu? Então, quando você se apresentar para Deus, Deus vai te ver como uma pessoa justa. Então, através de ver que você é uma pessoa justa, ele vai te responder como uma pessoa justa. Agora, se você for uma pessoa toda bagunçada e não tem respeito com nada, você vai ser representado como uma pessoa que não tem respeito com nada. Entendeu? Então, assim, é por isso que quando for orar, né, vai na intenção de pessoa, vai na pessoa de alguém que necessita de algo, entendeu? Então, assim, para resumir a situação, é, quando alguém falar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa, não é uma única pessoa, tá? Isso Deus me mostrou, eu pedi a Deus, e Deus me mostrou na mesma madrugada que eu pedi, entendeu? Me mostrou na mesma madrugada que eu pedi. Só que eu orei, né, e ele me mostrou no sonho. Voltei e ele me mostrou no sonho. Então, assim, o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Entendeu? Não se ilude com esse ensinamento de que os três é a única pessoa. Então, fazendo isso, trará a Deus, né, como mentiroso. Trará a Deus como mentiroso. Por quê? Pensa comigo. Eu sou o filho. Aí imagina que eu vou subir, né? Eu vou subir lá para mim mesmo, que eu sou o pai, né? Aí eu como filho vou subir lá para mim mesmo, que sou o pai, e chegando lá eu vou mandar a mim mesmo como o Espírito Santo. Ei, e aí? Não existe. Não existe. Então, a Bíblia fala que ou seja, o filho, vai para o pai. O pai é quem? Alguém que está lá em cima, né? E lá eu enviarei alguém, ou seja, o Espírito Santo. São três. São três. Não se ilude com essa de que os três é a única pessoa, não. Não se ilude com isso, não. Entendeu? Porque quando ele vai enviar, ou seja, ele enviou. Ele enviou. O pai está descansando, ou seja, e tem outra coisa, nossa, o vídeo tá ficando longo. Tem outra coisa. Existe algo na Bíblia. Tem muita gente que fala assim que a vida espiritual e a vida e a ciência não combinam. Combina sim. Combina sim. A Bíblia, a Bíblia fala que 1000 dias para nós é um dia para Deus. E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para nós. Pensa comigo. Pensa comigo. Faz as suas contas de 1000 dias versus o ano que nós sobrevivemos nessa terra, que nós vivemos nessa terra. Imagina que você viveu aí 70 anos.
Imagina que você viveu 70 anos. Então, 70 vezes quantos daria 1000? Né? 70 anos nosso versus 1000 anos de Deus, que no caso é um dia. Ou seja, 1000 anos de nossas vidas, 70 vezes o ano que nós vive, versus 1000 anos, né? E versus o ano que Deus vive. Ou seja, se Deus vive um ano, nessa terra é 1000 anos, né? Então, assim, 1000 anos nessa terra, dividido por 70, quantas vezes dá? Fazendo essas contas, olha para você ver o tamanho que nós somos pequenos. Fazendo essas contas de 70 anos de Deus, é, é, 360 mil, né, anos de, versus os 70 anos de Deus. Quantos que vai dar referente aos 70 anos que nós vivemos nessa terra? Então, se você for fazer todas as contas, nós nessa terra vivemos 1 hora e 47 minutos, no máximo. 1 hora e 47 minutos. Aí eu estava analisando as coisas. O que acontece? O que acontece muitas das vezes, né? Aquelas lavas, as lavas que dá em lixo, né? As lavas de mosquitos, essas coisas assim. Elas nascem hoje, né? E 2, 3 dias depois está morrendo. No máximo, se encontrar um lugar certo, né? Vive uns 2, 3 dias. Existe coisa que nasce e morre com mais rápido, né? Com menos tempo e mais rápido. O que acontece? Aí imagina, referente ao que a Bíblia diz, né? Que 1000 anos para nós é um dia para Deus, nós vivemos 1 hora, né, no relógio assim, milenar de Deus. Nós vivemos 1 hora e 47 minutos. Se nós pensar hoje, né, com os pensamentos dos bichos que vivem esse pouquinho de tempo, nós não seria bem pequenininho, né? Nós não seria assim como se fosse uma lava, como se fosse um verme, como se fosse algo que acabou de nascer, tomou um sol aí e morreu. E aí? Nós podemos pensar que somos grandes na presença de Deus? Nós podemos pensar que nós podemos exercer alguma autoridade, né, referente a Deus? Né? Eu quero. Você não quer. Se você quer, você corre atrás, demonstra esforço, luta, né, estuda para acontecer e parte para cima. Aí você vai conseguir. Se tiver nos planos de Deus e os seus pensamentos, se os seus pensamentos tiver de acordo com o que com o que você pediu a Deus, Deus vai te conceder. Agora, se os seus pensamentos for malicioso, negativo, negativo. Então, assim, quando você pede algo dentro de uma humildade, né, dentro de um padrão de humildade, de sinceridade e de necessidade, Deus te aceita. Entendeu? Agora, quando você pede com padrão de egoísmo, com padrão de superior, com padrão de ignorância, um padrão assim de eu tenho, eu devo, eu preciso, é negativo. Você não vai conseguir. Então, assim, esse foi o resumo, né, de um sonho que eu tive e com relação as pessoas falam, né, nas palavras de costume, né, palavra de costume, sobre trindade e unicidade, né, mas levando ao pé da letra não é bem essas palavras, mas enfim, então Deus me deu, né, uma resposta através do sonho, que quem interpreta é Deus com os três é uma única pessoa, não é uma única pessoa. Então esse vídeo é para isso. Não é apenas uma única pessoa. São três com os distintos diferentes. Um criou, outro pagou e o outro organiza. Certo? E assim eu agradeço por chegar até aqui. Fique com Deus.